Olá, tudo bem? Sou Isis de Oliveira, médica veterinária sistêmica e integrativa e terapeuta aqui da equipe do Centro de Consciência Animal e Reiki Veterinário. Na equipe eu atendo com as constelações sistêmicas veterinárias, comunicação animal, Reiki, Theta Healing e Florais de Saint-Germain. No vídeo de hoje eu vou falar sobre quais são as indicações das constelações sistêmicas veterinárias. Então, quando constelar um animal não humano? E de que forma as constelações contribuem com os animais. Se você gostar do conteúdo do vídeo, curte, compartilha com os amigos, comenta aqui suas impressões, suas dúvidas, e você pode também se inscrever no canal clicando no sino, e assim você vai receber as notificações e ficar por dentro dos conteúdos. Então, quando constelar um animal não humano, ou seja, quando olhar para o que tem por trás do sintoma, do desequilíbrio, da doença que o animal apresente, ou então de um acontecimento importante também. Portanto, a constelação, ela nos permite enxergar além e entender que aquilo que está sendo manifestado como doença, como desequilíbrio, é a ponta do iceberg. E com a constelação a gente consegue olhar o que tem por trás disso, que é de fato a raiz da questão que está sendo apresentada. Então, nós podemos constelar animais que constantemente adoecem, animais que têm alguma doença, algum sintoma, você leva ao veterinário, esse animal recebe o tratamento adequado, ele melhora e depois de um tempo ele volta a apresentar a mesma questão. Animais com doenças crônicas, degenerativas, neurológicas, endócrinas, autoimunes, alérgicas. Podemos constelar também animais que possuem desequilíbrio emocional e ou comportamental. Então, aqueles animais que têm um padrão de ansiedade, agressividade, estresse, medo, apatia, ou então para aqueles que apresentam lambedura psicogênica, que é a lambedura excessiva de patas, ou então arrancamento de penas, lembrando que nós podemos constelar animais não humanos de várias espécies, contanto que esse animal faça parte desse sistema familiar humano. Então, nós entendemos que esse sistema familiar multiespécie, então composto por mais de uma espécie, ele possui dinâmicas. Então, todas as espécies que são consideradas animais domésticos, elas se encaixam nessas dinâmicas. Então, eles muitas vezes sinalizam para nós, por meio de doenças, desequilíbrios, sintomas, acontecimentos, questões que estão presentes nesse sistema familiar multiespécie e que estão pedindo para serem olhadas. Também animais que têm um comportamento de coprofagia, que é a ingestão das próprias fezes. Podemos constelar também animais que possuem um padrão de espelhamento com o tutor, de doença ou de sintoma. Então, por exemplo, um tutor com câncer e o animal também tem câncer. O tutor tem uma dermatopatia, uma doença de pele, o animal também, ou uma otite. E não necessariamente com o tutor, porque muitas vezes esse padrão de espelhamento ele pode estar acontecendo com outro membro desse sistema. Então, esse animal muitas vezes está identificado com outro humano desse sistema familiar. E esse humano não necessariamente tem que conviver sobre o mesmo teto desse animal. Então, pode ser um padrão de espelhamento com o pai do tutor, com o avô do tutor ou com outra pessoa que esse animal, por exemplo, nunca teve um contato físico. Podemos constelar também casos em que tem mais de um animal não humano da casa com a mesma doença, com o mesmo sintoma. Ou então, essa doença, esse desequilíbrio que o animal está apresentando é o mesmo daquele desequilíbrio que o animal não humano que já conviveu com você teve. Então, um animal que já fez a passagem. Isso é bastante comum também. Podemos constelar animais que estejam em final de ciclo, então com indicação de eutanásia, ortotanásia ou cuidados paliativos. Então, animais em processo de finalização de ciclo. Nós podemos constelar, olhar para o que tem por trás daquela questão e também realizar movimentos sistêmicos, de modo que a gente consegue contribuir para esse momento, porque muitos animais não humanos, eles demoram um pouco mais para fazer a passagem, então
tem o tempo certo de cada um, que é natural para cada um. E muitas vezes alguns animais estendem esse tempo e não fazem a passagem no seu próprio tempo, porque estão muito conectados com o tutor, mas no sentido de sentem que o tutor vai sentir muito a falta deles, vai ficar extremamente triste, mais do que, claro, nós já ficamos quando isso acontece, né? Mas quando esse animal sente que o tutor tem um apego muito grande com ele e que terão movimentos muito desafiadores com essa passagem, esse animal ele pode não fazer a passagem no tempo dele. Então isso pode se estender. E com os movimentos sistêmicos, nós trazemos consciência para esse momento, para essa questão, e através desses movimentos nós trazemos mais leveza para esse momento que é muito desafiador. Podemos também constelar animais que fizeram a passagem de forma abrupta, ou então animais que não estão mais em casa, ou que foram, tem casos, né, de animais raptados, ou então de animais que fugiram de casa, animais desaparecidos, nós podemos constelar também. Portanto, essas são as indicações. E com a constelação, como eu disse no início do vídeo, a gente olha para o que tem por trás. Nós entendemos que essa manifestação é aquela pontinha do iceberg e a constelação nos permite enxergar além. Então, ela promove um real entendimento do que tem por trás daquela questão, que a gente entende de fato a raiz, entende que esse animal está querendo sinalizar com essa doença, com esse sintoma, com esse comportamento. Então, um sintoma, ele não é só um sintoma, uma doença não é só uma doença. E o mesmo vale para nós, humanos. Quando alguém do nosso sistema apresenta alguma questão de saúde, seja física, emocional, comportamental, enfim. Quando isso acontece, essa questão não é somente daquela pessoa. Isso diz respeito a nós também, diz respeito a todos do sistema. Então, a doença de alguém, a questão que alguém apresenta, é a questão do sistema familiar como um todo. Então, a gente olha para o que tem por trás disso. As constelações promovem, então, uma melhoria na qualidade de vida, tanto dos animais não humanos, como dos humanos também. Promove uma maior conexão dos tutores com os tutelados, porque olhar para o que tem por trás disso, de fato, o real entendimento daquela questão apresentada, promove uma conexão das relações. Entender essa dinâmica é algo transformador. E promove também uma consciência de que os processos individuais, eles estão interligados, eles estão correlacionados com todos do sistema. Então, a gente consegue olhar para essa dinâmica e entender como um comportamento meu, como o meu bem-estar físico, emocional, psicológico, ele pode refletir no animal não humano e de que forma esse animal está trazendo isso à tona para que eu veja isso, para que eu integre, para que eu transforme, para que eu tenha uma outra consciência com relação àquele desafio. Então, dessa forma, né, que eles agem como sinalizadores dessas questões ocultas, permite que nós estreitemos essa relação, porque a gente olha de fato que essas dinâmicas, elas são muito profundas. Então, a gente passa a ter um entendimento do que é essa relação que nós temos com os animais não humanos e quão profunda é essa relação. Então, se trata muito de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade pelos nossos próprios processos, entendendo que muitas vezes é desafiador para nós olharmos para alguma questão nossa. Por isso que eles fazem isso por nós. Mas, na verdade, eles não fazem um processo por nós. Eles mostram no corpo deles algo que é nosso e precisa ser olhado. Então, nesse movimento, quando o tutor escolhe olhar para isso, e frente ao que foi olhado na constelação, o tutor escolhe ter uma mudança de postura, aí todos os movimentos estão livres para acontecerem. Então, aí nós dizemos que tem, a partir disso, a fluidez nesse sistema, a movimentação. E fica mais leve para o animal, fica mais leve para o tutor, tem mais consciência com relação a isso que está sendo apresentado, e aí, de fato, tudo pode acontecer da melhor e da mais elevada maneira possível. Eu me coloco à disposição, caso haja qualquer dúvidas,
E não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou do conteúdo, compartilhar com os amigos e clicar no sino para se inscrever no canal e ficar por dentro dos novos conteúdos. Até mais!